Olá, uma pergunta que muita gente se faz é: como assim alguém pode ser preso antes de ter um julgamento? Pois é, a lei prevê algumas situações. E hoje a gente vai mergulhar em uma dessas ferramentas, a chamada prisão temporária. A ideia aqui é bem direta. Vamos olhar para a Lei 7.960 e entender, de uma vez por todas, como isso funciona, quando pode acontecer e, o mais importante, quais são as regras do jogo. Então, essa é a grande questão, né? A verdade é que a resposta não é uma só. Existem vários tipos de prisão que podem acontecer antes de uma condenação final. Mas, hoje, o nosso foco vai ser em uma bem específica, que só existe para uma coisa: ajudar na fase investigação policial. É a prisão temporária. E aqui já vai o ponto principal, a chave para entender todo o resto. Prisão temporária não é castigo. Não é o começo do cumprimento de uma pena. Pensa nela como uma ferramenta, sabe, um instrumento bem específico, de uso super restrito, que a polícia pode pedir para usar só para conseguir coletar as provas da investigação. E o mais importante, acabou a necessidade dela para a investigação, acabou a prisão. Simples assim. E para usar essa ferramenta, a lei é muito, mas muito rigorosa. Não é qualquer suspeita que serve, não. Para um juiz sequer começar a pensar em autorizar uma prisão temporária, a lei exige que 3 condições, que a gente pode chamar de 3 pilares, estejam de pé, e tem que ser os 3 ao mesmo tempo. Vamos ver agora que pilares são esses. E aqui está o pulo do gato. Isso aqui funciona como um checklist, não como um cardápio de opções. Não dá para escolher um ou outro. Tem que ter os 3. A autoridade policial precisa mostrar para o juiz que a prisão é essencial para a investigação, que existe uma dúvida real sobre a identidade da pessoa e também que há fortes indícios de que ela cometeu um daqueles crimes bem graves da lista da lei. Faltou um desses 3, já era, não pode ter prisão temporária. E por falar em crimes graves, esse é outro limite importantíssimo. A prisão temporária não é uma ferramenta que serve para investigar qualquer tipo de crime, de jeito nenhum. A lei foi lá e criou uma lista fechada, sabe? Um rol taxativo, como se diz no direito. Se o crime não estiver nessa lista, não se fala mais em prisão temporária. E aqui dá para ter uma boa ideia do nível de gravidade dos crimes da lista. A gente está falando de homicídio doloso, sequestro, roubo e vai até tráfico de drogas, terrorismo, genocídio. O que isso mostra para a gente? Que o legislador pensou nessa medida como algo extremo, reservado só para investigar os crimes que causam um maior impacto na sociedade. Certo, mas quem é que pode pedir isso? Como é que essa engrenagem começa a girar? Bom, com certeza não é a decisão de uma pessoa só. A lei desenhou um caminho bem definido, com várias etapas, que envolve a polícia, o Ministério Público e, claro, o Poder Judiciário. Bora ver como esse processo acontece na prática. Olha só como o fluxo é bem amarrado. Primeiro, a polícia ou o Ministério Público fazem o pedido. O juiz recebe e, antes de decidir, tem que ouvir o que o Ministério Público pensa. Depois disso, ele tem um prazo super curto, 24 horas para dar a decisão. E não pode ser um simples sim ou não. A decisão precisa ser fundamentada. Ou seja, o juiz tem que explicar direitinho por que ele acha que aqueles 3 pilares estão presentes no caso. Ok, a prisão foi decretada. E agora? A pessoa fica presa por tempo indeterminado? De jeito nenhum, muito pelo contrário. A lei foi bem clara ao criar limites de tempo e ao garantir que os direitos fundamentais de quem está preso sejam totalmente respeitados. E o primeiro limite é este. O prazo padrão inicial da prisão temporária é de 5 dias. É como se a lei ligasse um cronômetro. A lógica por trás disso é que esse tempo seja o estritamente necessário para a polícia fazer o que precisa ser feito com a pessoa presa, e nada mais. Tá, mas e se 5 dias não forem suficientes? Esse prazo pode ser esticado? Pode sim, por mais 5 dias. Só que essa prorrogação não é automática. Não mesmo. A autoridade tem que voltar lá no juiz e provar que existe uma extrema e comprovada necessidade. Percebe o peso das palavras? Não basta ser só necessário, tem que ser extremo e comprovado. O sarrafo sobe bastante. E esse trecho da lei é absolutamente fundamental. Ele deixa claro que estar temporariamente preso não suspende os direitos de um cidadão. O direito de ficar em silêncio, de ter um advogado, de avisar a família, tudo isso continua valendo. E mais, a lei não só garante, ela obriga a autoridade policial a informar a pessoa sobre todos esses direitos. É uma obrigação, não um favor. E o que acontece quando o cronômetro zera, quando 5 ou 10 dias acabam? Aí, a soltura é obrigatória e imediata. A autoridade que está com a pessoa presa tem que soltá-la na hora, sem precisar de uma nova ordem do juiz para isso. É uma trava de segurança do sistema para evitar que alguém fique preso 1 minuto a mais do que a lei permite.
Além de tudo isso que a gente viu, a lista de crimes, os 3 pilares, os prazos, a lei ainda criou outras salvaguardas, outros freios para evitar abusos e garantir que essa ferramenta tão séria seja usada da forma correta. Vamos dar uma olhada nas principais. Esse aqui é um ponto muito importante. O artigo 3º da lei diz com todas as letras: quem está em prisão temporária tem que ficar separado dos outros presos. E por quê? Basicamente por 2 motivos. Primeiro, para proteger a própria investigação. E segundo, para proteger a segurança da pessoa. Que vale lembrar, legalmente ainda é só uma investigada, não uma pessoa condenada. E para amarrar tudo, a lei ainda traz outras camadas de segurança. Primeiro, a autoridade que estender a prisão de forma ilegal comete um crime de abuso de autoridade. Segundo, para garantir agilidade, juízes e promotores precisam ter um esquema de plantão 24 horas para analisar esses pedidos. E por fim, uma regra que parece simples, mas é muito eficaz. O mandado de prisão já tem que vir com a data de validade, ou seja, o dia em que a pessoa deve ser solta. Tudo pensado para ter mais controle e transparência. No fim das contas, quando a gente olha para a Lei 7.960, a gente vê que ela é toda sobre equilíbrio. É uma balança. De um lado está a necessidade do Estado de investigar crimes muito graves e, do outro lado, pesando igualmente, está a liberdade de cada um de nós, que é a regra principal em uma democracia. A lei, no papel, tenta equilibrar esses 2 pratos. Mas a grande questão que fica para a gente refletir é: no mundo real, no dia a dia dos fóruns e delegacias, como é que essa balança se comporta?